It'll be this time Julia and Antoine. Ok. Já está online, já. Já está ao vivo. Se ele falta online, segundo, já está ao vivo, assim, já falei começando. Peut-être quand tu parles, moi je couperai mon micro, tu remets le tien, ça serait peut-être plus clair, non? We're live. So, we are live. Mas tem alguém? Ok. So, bom dia a todos, bom dia, obrigada pela presença de quem já está chegando por aqui na nossa live. Obrigada, Antoine and Julia. Thank you, Antoine and Julia, for sharing your time with us. Eu sou Margarida Galafassi, eu represento a GADSME no Brasil, através da UED. A UED é uma empresa que busca trazer, né, para o mercado brasileiro novidades nesse universo digital. E essa live, né, a gente está fazendo com a participação da GADSME e o apoio da Anamídia. A Anamídia é a nossa associação, né, nacional do mercado e da indústria do mundo digital. É uma associação nova que está apoiando a gente aí com todo carinho, então muito obrigada à Anamídia, né. Esse é uma live que a gente vai ter como pano de fundo, né, a nossa segunda live. No mês passado nós tivemos com anúncios interativos, né, da Dilúdio. Hoje a gente traz, de novo, com esse pano de fundo da atenção, como é que se dá isso dentro dos games. Então, eu vou ter uma breve apresentação, depois segue, né, a Julia e o Antoine vamos falar sobre a GADSME, trazendo alguns cases, né, para que vocês compartilhem também a experiência, né, se vocês têm alguma coisa já para compartilhar com a gente nesse universo, vai ser muito rico, porque no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. A Cris vai nos auxiliar, né, vai fazer essa moderação, porque o evento ele se dá em inglês, né, mas tem essa facilidade aí de a gente fazer traduções se precisar, nessa conexão da audiência, né, de vocês com os nossos palestrantes, tá? Então, fique bem à vontade, vão levantando a mãozinha e a gente vai ajudando nesse processo, né, com o apoio da Cris também. A GADSME é uma adtech francesa, né, ela trabalha no mundo todo já com o seu produto, que é a publicidade intrínseca em games. Depois vocês vão escutar um pouco mais, né, para falar. E vem muito em cima desse assunto, né, a captação da atenção, né, através do hiperfoco, que é o ambiente onde está, né, inserido o jogador, né, que é o game. Tá? Espero que seja divertido para todo mundo, que vocês aprendam coisas novas também e que tenham uma troca bem legal daqui para frente. Tá bom? Deixa eu passar aqui. Bom, a economia da atenção, ela vem sendo falada, eu digo, é a grande moeda, né? Ontem eu falava com um grande criativo aqui de Porto Alegre, é a grande moeda, sempre foi da publicidade, mas quando a gente traz isso para o universo do digital, mais ainda, né, ela se torna relevante, né? Porque a dispersão ela é muito maior do que no ambiente offline, né? Quando a gente está com outros estímulos menores, né, menos quantidade de estímulos. Quando você vai para um ambiente digital, é muito estímulo que acontece. Então, como é que se faz, né, para fazer o usuário parar e prestar atenção, né? Antigamente, a gente falava, né, botava uma criança e um gatinho, aí funcionava, todo mundo parava para olhar. Ainda isso é verdade, porque é muito fofo, mas não é só sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Tem desafios aí muito grandes, a gente está trazendo algumas soluções, né? E uma delas é trabalhar a atenção dentro dessa nova mídia que é o game. A atenção, ela não é nova, tá? Essa teoria, ela já aconteceu lá em 70, né, nos anos 70, pelo sociólogo e também economista e matemático Herbert Simon. Ele ganhou até o prêmio Nobel na época, porque ele começou a falar disso, né? O que tem valor, né? Não é só dinheiro, mas a atenção, ela acaba sendo monetizada, ela é uma mercadoria que tem muito valor, né? Se falou disso nessa década, depois parou um pouco, voltou, né, esse assunto lá nos anos 90, de novo, com outros teóricos falando de quanto era importante a atenção e quanto isso era relevante como moeda, né, no mundo da publicidade, no mundo de mercado, né, de marketing. Então, realmente, conseguir trazer atenção, isso tinha mais valor do que, muitas vezes, comprar um espaço numa mídia só e tudo mais. Bom, se falou disso, parou de novo. 2022 e 2023, a gente viu esse assunto voltar para as grandes
grandes telas, né, grandes palcos, grandes festivais, né, da publicidade, de comunicação, de inovação, trazendo à tona de novo essa conversa, porque a gente vem de uma história recente de métricas, né, dentro do mundo digital, de impressão, volume, impactar, mas a gente não está olhando a qualidade desse impacto, né? Realmente as pessoas estão vendo, as pessoas que estão sendo impactadas, daí vem essa conversa para a mesa, tá? Porque é a qualidade do que está se mostrando, é realmente parar, fazer esse usuário parar, prestar atenção, se envolver com a tua mensagem. Isso tem valor, senão ele não vai ver, não tem valor, é dinheiro colocado no lixo. Toda essa indústria, ela começa a se criar, então, né, tem empresas de pesquisas, tem até um conselho, né, de atenção, medidores, a UIAB falando, né, colocando na mesa os grandes players desse mercado para falar sobre isso. Se já é atenção o que importa, como é que se mede isso? Então, a gente está num momento de falar sobre isso. O Brasil ainda fala muito pouco, né? A gente está levantando essa bandeira porque, como a gente trabalha com digital, a gente sabe que a verba é um recurso escasso e ele tem que ser funcional, né? Então, tudo isso é comportamental, tá? A gente fala que tem novos comportamentos, vou contar um pouco alguns dados para vocês. Quando muda o comportamento, tem que mudar a regra do jogo também. Aqui a gente está falando como é que se trabalha a publicidade no mundo digital, se os usuários estão desta maneira. Aqui a gente traz uma informação, né, que o Brasil é o segundo país mais conectado globalmente na internet. Ele te passa em torno de 9 horas e meia usando, né, a internet. Quando for para o celular, a gente está falando de smartphone aí, de 5 horas e meia, é muito tempo, né, interagindo com essa tela, né, essa é a primeira tela hoje, né, no Brasil principalmente, é o grande espaço de comunicação, de mídia, de troca que as pessoas têm. O outro dado importante era essa poluição que a gente está tendo, né? Esse número de impactos que a gente recebe todo o tempo. Nos anos 70, a gente recebia em torno de 500 anúncios por dia, né? Assim que nós éramos impactados. Hoje, é de 6 a 10 mil, ou seja, não tem tempo para ver. Tem que ser muito seletivo. Então, aí a atenção aparece de novo uma grande moeda, né? De valor, né? E tem um dado muito importante, que essa geração que já é consumidora, né, ou já influencia há muito tempo o consumo das famílias, a geração Z, ela tem pouco tempo, pouca paciência para prestar atenção no que está sendo mostrado para ela. Então, ela dá 1,3 segundos só de anúncios, e as outras gerações estão dando 8 segundos. Então, que mecânica, que dinâmica é essa, né? Os modelos de publicidade de 30, 1 minuto, 30 segundos, 15, não está funcionando, né? Essa atenção não está sendo dada. Outro é a questão da cegueira, né? As pessoas, elas não enxergam, elas não param, né? Elas ficam navegando de maneira DDA e não param para prestar atenção. E a Dentsu, né, fez um estudo mundial no ano passado, ela disse que 1/3 dos anúncios, simplesmente, né, só 1/3, 30%, recebem a atenção do consumidor. E a gente está atrás de tela, isso está impactando nossa atenção, né? Então, imagina que o resto, 70%, não é percebido pelo consumidor, né? Tem outro dado também que alarma, né? O bloqueio de anúncios já, mais de 37% das pessoas já bloqueiam o anúncio. E quando tu vai para uma TV, eles não querem ficar vendo também. Começa a propaganda, eles fazem outra coisa. E até em vídeos, né? Quando tá olhando no digital, 65% das pessoas pulam o anúncio de vídeo. Quando a gente começa a medir o número de pessoas que iniciam o vídeo e quantas vão até o final, a gente tem isso nas nossas campanhas, que tem vídeo, né, o VTR, no início, tem muita dispersão realmente comprovada, que as pessoas vão abandonando, né. E um último dado aqui, apenas 1 em cada 5 consumidores se lembra da marca que viu. Então, tem muita influência, né, muita interferência, isso faz com que a atenção não seja conseguida e muito menos a lembrança, né. Eu tenho impacto de atenção e de memorabilidade aqui quando eu estou com esse cenário de comportamento, né? E, de novo, aqui reforçando o que a Dentsu fala, apenas 30% deles são vistos, então a gente está dizendo que 70% do nosso dinheiro está sendo desperdiçado. Porque se a gente investe para impactar, né, nesse grande volume de dinheiro e de impressões, né, e as pessoas não estão vendo, a gente está colocando no lixo, né, literalmente 70% da nossa verba. São dados bem preocupantes, né, e por isso que a gente está dizendo, bom, a atenção é um grande recurso e ele é limitado. Então, quem é que vai fazer isso? Quem que vai parar, né, e conquistar isso das pessoas vai sair na frente, né?
Por isso que surgem novas mídias, como é o caso do games. Né? Quando eu aprendi publicidade anos atrás, a gente falava do AIDA. Então, é uma evolução do AIDA. Né? Ainda a atenção, o interesse, desejo, ação, eles são fundamentais. E a atenção, ela começa na boca do funil. Se ela não conseguir ser captada, o resto não acontece. Eu não consigo puxar, né, o usuário para ter interesse, para desejo, e menos para ação. Então, a atenção, ela é realmente a ponta do iceberg, mas é a coisa mais importante a se conquistar. E a gente fala que a atenção é uma métrica humana. Hoje a gente escuta, né, uma grande preocupação de qual é a plataforma que eu vou escolher, né, e se esquece um pouco de qual é a maneira que eu vou interagir com a mensagem e o usuário, né. Então, não é só a plataforma, a gente tem que pensar de como se dá essa relação, tá. Então, tirar um pouco do peso da plataforma e colocar um pouco mais do relacionamento do consumidor com o anúncio, isso vai fazer muita diferença. E a gente vem de várias formas de ler, né, atenção aqui, retenção de vídeo, visualização, pesquisas de brand lift, tudo isso ajuda, né, o rastreamento ocular, que são as novas empresas de pesquisas, né, de atenção, tudo isso é usado, né, para a gente confirmar que a atenção ela é vista tanto no digital quanto no game, né, o game tem que usar muito dados de terceiros, né, contrata muitos serviços de terceiros para ajudar nessa entrega desses KPIs que a gente fala, né? Só que a gente vem de uma indústria que ela é bem tranquilinha, né? Ela não tem padrões de exigência, tanto que, assim, ó, para considerar que o anúncio foi visto, né, gráfico, 50% dele visto, tá, valeu. E 2 segundos de um anúncio de vídeo, que pode ter 15, 30, se viu 2 segundos, considerado como visto. Então, assim, a indústria também tem que se reinventar, né, para que ajude, né, nesse processo de o que tem valor? Atenção, tem valor, então vamos trabalhar a atenção. Bom, eu vou parar de falar porque eu quero escutar, né, a Julia, o Antoine sobre GADSME, só dizendo que ela é uma nova mídia, né, porque a gente está num ambiente de comunidade de hiperfoco, né. Então, agora eu vou parar por aqui, eu vou passar para eles, né, e eles vão contar o que acontece. Tá bom? Deixa eu fechar. Ok, tá bom, obrigada. Julia, welcome, Antoine, welcome. Thank you. Olá. Aqui, Minutinho. Ok. Ok, tá funcionando do seu lado? No, it's not open. Ok. Is it working now? Yes. Hello everyone. Olá todo mundo. É um prazer ficar com vocês hoje. Então, sou a Julia, vou tentar falar em português. Não vou ficar chateada se vocês não entendem. É só falar no chat para eu repetir, ok? Se meu sotaque é muito forte, tá tudo bem, mas achou legal tentar falar com vocês em português. Então, sou a Sales Manager na GADSME. Vou deixar Antoine, se tu veux te présenter. And hi everyone. Sorry, my Portuguese is too terrible, so I will present in English. My name is Antoine. I joined GADSME a year and a half ago to look after the direct demand. So we have our partnerships with UAD and other agencies across the globe. Então, do meu lado, eu iniciei na GADSME faz pouco tempo, faz 3 meses apenas, mas eu trabalhava em uma empresa, uma ferramenta que está medindo as performances de publicidade. E trabalhávamos com a GADSME, é assim que eu descobri o in-game, que eu descobri o potencial dessa nova mídia. É assim que agora eu queria fazer parte dessa aventura e ter a oportunidade de trabalhar nessa mídia. Então, o que é a GADSME, o que é o in-games, são as publicidades que estão dentro dos videogames, dentro dos jogos. Então, quando você está jogando, por exemplo, você está no celular, fazendo um jogo de carro, por exemplo, dentro da cidade virtual pode ter publicidade. E assim, integramos nossas publicidades. Então, a GADSME é uma rede publicitária de espaços não intrusivos. Significa que não paramos
o jogo, não paramos a partida para divulgar, para apresentar os anúncios de publicidade. Okay? Vou apresentar mais dados do mercado, dados do Brasil, e depois ele vai apresentar a GADSME e nossa solução. Aqui são outros exemplos. Margarida. No, it's okay. No, it's okay. Ok. Hello, Ok. Então, aqui tem outros exemplos de publicidade, então, espaços não exclusivos. Isso é muito importante porque é uma mensagem super poderosa. Por quê? Porque quando você está jogando, você não está fazendo outras coisas. Quando você está no celular, você está olhando o seu celular. Porque se você vai olhar no outro lado, por exemplo, você pode perder sua partida. Então, a atenção é muito forte nos videogames. Vamos apresentar um pouquinho mais depois. Mas o que tem que lembrar hoje é que o Brasil é super avançado no gaming. Já só de olhar isso, porque tem um pouco o estereótipo, sabe, que quem está jogando são adolescentes, são homens, que estão jogando o dia inteiro no PC. Mas isso não é a verdade. A verdade é que tem quase 50% de mulheres jogando, que são gamers. Então, tem um potencial muito forte para marcas que querem alcançar esse público-alvo. E vocês são super avançados em comparação, por exemplo, como os Estados Unidos, onde tem apenas 40% de mulheres jogando. E por quê? Porque a maioria dos brasileiros vão jogar no mobile. Então, o estereótipo das pessoas jogando no PC ou no console, por exemplo, é errado. As pessoas estão jogando no celular. Então, são 60% dos gamers que vão no celular e que vão jogar toda semana, ok? Todas as semanas. Então, aqui outros dados. E 50% da população brasileira que é gamers. E se falamos de população ativa, então, na faixa etária de 10 até 60 anos, é 67%, okay, da população. Então, temos um potencial gigantesco aqui de pessoas que você pode alcançar com as suas campanhas de publicidade. E nos gamers, então, é verdade, tem um público novo, tem, por exemplo, crianças jogando, tem pessoas de mais de 40 anos, por exemplo, mas a maioria, 43% dos gamers, tem entre 21 e 35 anos. Okay? Então, para alcançar esse público, eles estão jogando. Okay? E em termos de atenção, em termos de tempo que está passando no celular e jogando, são mais de 4 horas por semana. Então, imagina, você podia ser visto por 4 horas por semana como seu público-alvo. Aqui é um gráfico que apresenta, então, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, ok? Dependendo dos diferentes mídias que tem, ok? Porque geralmente quando tem uma marca, ela pensa, ok, vamos nas redes sociais, por exemplo, vamos fazer um pouquinho de streaming, mas elas não vão no gaming. E para as pessoas que têm menos de 41 anos, é a mídia mais consumida hoje. Então, isso é muito forte, ok? Nesse público. Mas sabemos porque as marcas não estão usando, na verdade, esse espaço. Por quê? Porque quando tem, sabe, os jogos que você vai achar no mobile, o modelo econômico é a publicidade. Então, o que aconteceu 10 anos atrás, quando os primeiros jogos, sabe, chegaram no celular,
os estúdios usaram os mesmos formatos que já existiam, sabe, na internet e colocaram isso no celular. Só que não combina, não funciona bem. Por quê? Porque é intrusivo. Então, quando você talvez pensar nas publicidades, nos videogames, você vai pensar talvez intersticial, banners, rewarded video, o que você chama de vídeo premiado. Aprendi essa palavra hoje com você, Margarida. Mas são formatos que vão saber parar o jogo. E não tem isso não dá uma boa imagem para as marcas. Então, os anunciantes não querem divulgar nesse tipo de formatos. Por isso que criamos a GADSME, que criamos essa rede para integrar as publicidades, para ficar, sabe, não intrusivos, nativos dentro do jogo. E isso vai oferecer tempo, porque quando você está jogando, você joga entre 2 e 15 minutos. Então, é tempo longo de partida. Então, tempo de atenção maior do que você poderia ter com outras mídias. Então, é por isso que desenvolvemos a GADSME. E, então, o Antoine ele vai apresentar isso depois, mas usamos Brainleaf, traqueamos os resultados e dos resultados que nós temos é que o in-game, os formatos intrínsecos, são muito mais aceitados pelos gamers que os outros formatos. Okay? Então, vai oferecer, primeiro, um espaço exclusivo, porque quando você está anunciando no jogo, só tem você, só tem sua marca, então você está exclusivo no jogo. O tempo de atenção é entre 2 e 15 minutos. E você vai dar uma boa imagem, você não vai perturbar ou gerar, sabe, essa frustração de parar o jogo. Vou deixar Antoine apresentar pouquinho mais a GADSME e também vamos compartilhar vídeo para vocês entender melhor o tipo de jogos que nós temos. Yes. Thank you, Julia. Maybe your mic is closer to me. Ouais. I will try to speak louder to make sure you can hear me on the presentation. So yeah, this is why GADSME we position and we specialize in this format that we call in-game advertising. In-game advertising is about introducing a brand to the game scene of a video game, making the brand part of the gameplay, and therefore enabling the brand to deliver strong messages on dedicated promotional spaces, which are designed and integrated in the game sense. So if you look at the picture that we see here on the right side of the slide, we have examples of advertisement for Uber in the US, where we see some display units spread across the map. So on top of the building, and then there is a bus stop. But maybe we have a short video that we can show you where you will see those ad units in action and a better presentation of the possibilities of in-game advertising. Okay. Então, eu vou compartilhar o vídeo. Ça fonctionne. Okay. Então, isso é vídeo que apresenta vários tipos de jogos que nós temos. Então, pode ser jogos de futebol, pode ser assim, tipo corrida, como carros, pode ser life simulation. Então, tem vários tipos e tem também várias marcas, vários anunciantes. Então, aqui a KFC, a Nike, então, isso.
E tem vários formatos. Antoine, acho que ele vai apresentar mais isso, mas tem no display, o áudio, ou no vídeo, e todos esses formatos podem ser clicáveis. Então, isso é super importante, porque temos a única tecnologia oferecendo essa funcionalidade. So as you saw in the video today, there are different formats that are available for in-game advertising. The first of it is display format. This is the most standard format you will find for in-game advertising, which consists of having a banner which is integrated somewhere in the game set. Those banners are all supporting AAB standards, meaning that even if you are playing a video game which is in 3 dimensions, and that you see some advertising banners in 3 dimensions in the video game, those banners will be supporting and following AAB standards in terms of format and size. For example, you can think of the standard leaderboard banner 728 by 90, or the medium rectangle 300 by 250. Those are all standard AAB size that you would use in different sort of digital activation. You can reuse the exact same banner for in-game advertising, right? So in-game does not require the agency or the advertiser to develop new creative assets. We can reuse already existing creative assets being used in digital activation to launch in-game. The second format is video. Here, it is the same as for banner. The video assets are being spread across the game scene. Video is a bit different because the video has to be integrated in the gameplay. We do not want to interrupt the gameplay. So to be able to have enough time to play the entire video, the video ad units are being positioned in some moments where the gameplay is more static. For example, you can think of a race cars, where before starting your race, you will see in the background the video asset for like 6, 10, 15 seconds that will play the video ads before the race can start. Here again, we are supporting the AAB standard, meaning that it's a standard vast file in a standard size, for example, 16 by 9. So in terms of activation, this is all programmatic and standard. There is no complexity really on the buy side. And then there is also the audio format, which here is a bit different. The audio is about replacing the sound of the video game with an audio ad. So while you are playing your game, the sound of the game will go down and the audio ad will replace the sound of that video game. The big advantage of audio in-game is that it comes with a companion banner. This is what you can see on the right side of the screen. There will be a companion banner that comes with the audio, and the companion banner will show you the completion rate of the audio ads, will give you the possibility to mute the audio ads, but also will be a clickable companion banner. So audio ads is not only about broadcasting a message, it is also about driving engagement and clicks on the ad. And here again, we are following, we are supporting the programmatic standards for audio activation. So it will be the same types of audio creative that you would be using for different types of activation and programmatic. In terms of measurements, it's important to mention that because it is programmatic, in-game offers all the same advantages and flexibility in terms of targeting and measurements than the web. So you will be able to target your campaign by country, by audience, by hour of the day, by geographic area, etc. But you will also be able to generate some reports of your campaign to track the performance of your campaign. So there are some standard metrics that you will be able to track directly
either through your DSP or through GADSME. For example, the visibility of the ad placements, the CTR or the click-through rate, the number of users that have been exposed to the campaign, so the reach of your campaign in Brazil. But we can also measure, for example, the time that people spent playing the game while they were exposed to the ads. We can measure the frequency to which they have been exposed. And we can also take the measurement a little further by using third-party applications. And this is what we see on the right side of the slide. Third-party applications like Nielsen to measure the audience and the reach of the campaigns. Other third parties like Coachella or AdFlyer to measure the attribution of the campaign, of the in-game as a media in terms of performance and conversion, and the viewability. The viewability, which is very important because when we are placing ads in video games, the ads is being positioned in 3 dimensions, meaning that the way the user will see and will perceive the ad is different than on the web, right? On the web, when you are scrolling down a page, a web page, which is in 2 dimensions, you will see the ad in the standard setup. In a 3-dimension setup, it's completely different. So here we can measure the viewability of the ad, but you can also use some market trusted third parties like Double Verify or AAS to measure the viewability of the impression that were served in video games. And another point, which is very important, and this is a bit of a specificity that we are bringing with UAD on the Brazilian market, is that we are launching the click in video games. And this is a new thing today. In-game advertising has been around for a few years. There are a few companies in the world that can offer to introduce a brand within a game. But so far, in-game advertising was about branding and visibility of your brand. With GADSME and UAD, we are bringing something new to the market, which is the click. Basically now, when you are playing a video game, when you are driving a car in the street of an open world, or when you are playing some basket, as we can see on the screenshot there, and that you are being exposed to some ads, at any time, the gamers are free to choose to stop the game and to click the ad to interact with the brand. What happens when we click the ad is that we will pause the game to make sure that the session doesn't carry on while you are having a brand experience. And within the game, within the game application, we will open a brand experience. A brand experience can be a landing page, it can be an app store, for example, where the user, the gamer, will be able to interact with the brand. So for example, here on the screenshot, on the top left, we see an advertisement for Mini, the automotive brand, which we can click. And by clicking this advertisement for Mini Cooper, we will open the landing page, a specific custom landing page of Mini Cooper, which is designed for video games with a brand experience where the user can visit a Mini Cooper, for example. So the big difference here is that in-game advertising in the past used to be for branding. By bringing a performance element, we are also allowing advertisers to do in-game advertising to engage their audience, right? So in-game is not only about placing your logo in a video game. In-game is now also about interacting and engaging your audience through an entertaining experience, because gaming is about recreation, gaming is about entertainment. And if we can offer that interaction between the brand and the gamer in the virtual ecosystem, it's a very positive association, brand association that we can offer. So another metrics that we will bring in terms of measurement will also be the CTR, the click-through rate, where you can now measure the real performance of an in-game campaigns in terms of engagement. Some examples of ad placement here.
So what you see on the background on the right side will be an example of a video asset. So here you are on your motocross waiting to start the race, and you have to wait 5 or 10 seconds. And right there in front of you in the background, you will see an advertisement for Ford that will be playing. Yes, that's another example of advertisement of a campaign we did for Nike in the US. And here, this is a current campaign we are doing for Mentos as well, where we are broadcasting Mentos ads in tens of different video games. So the games that you are seeing here is a game called Minecraft. It's a game very popular that has about 20 million active users. And the ad that you can see here, Yes to Fresh for Mentos, is a standard 300 by 250, meaning that Mentos is running this campaign on digital media like web, also social, in-app, etc. And we are using the same creative to add another media channel, which is in-game, to the Mentos campaign and engage the user through gaming. Wow, okay, and maybe I don't know if you're... I can present this one. So we have a case study that we can present for Spotify. It's a campaign we did for Spotify here in Europe back in December. And every year in December, Spotify is launching the Wrapped Year. It's basically a summary of the year on Spotify, where you can see what are the top artists, the top brands, the top songs that have been played, and you can also find out about your own Wrapped Year. So you can see what are the top music and artists that you've played during the year. So last year in 2022, Spotify chose to test gaming to promote this campaign, and they have launched this campaign with GADSME. So the format was display, and they wanted to reach a population of youngsters, men and women, 16 years old to 30, 35 years old. So here we've recommended Spotify a list of games, about 50 different games from very different environments, whether it's sports, runner, adventure, arcade, racing, to reach as many people as possible within their target audience. And the campaign has been running for 3 weeks. During the 3 weeks, we have delivered about 5 million impressions with a viewability rate very close to 90%, but more interesting, a CTR about 0.5%. So we were able to generate about 25,000 visits, either on the Spotify app to find out about the Wrapped Year, or on the Spotify landing page designed for this campaign, to invite people to download the app and find out about the top artist of the year. So as you can see, a CTR of 0.5 does position GADSME above the web in terms of benchmark for the click-through rate, right? When it comes to standard web banner, the benchmark is more about 0.1, 0.2. Here we are able to deliver a campaign which are 0.5, and I think even with UAD, we run a campaign where we were able to deliver 0.8, I think, for Coca-Cola. So very positive result and very good engagement possible in the game. I think it's pretty much it in terms of presentation. Do you have any questions so far? Thank you, Antoine and Julia. Nice. In Brazil, just to add something about this, Brasil gosta muito de participar, né? Nós fizemos campanhas clicáveis já no Brasil e atingimos quase 0.07, super alto o CTR também comparado com o web normal. Então, os números nossos estão acompanhando isso e até um pouco acima, né? Fiz campanha para Coca-Cola, para governo, para Yukon, várias campanhas que a gente tem feito, né, desde o início da parceria com a GADSME, que mostram, né, esse envolvimento com o público games, né, no Brasil. Mas thank you for your presentation. I think that you have some question now. Chris, do you have one question, no?
So thank you, Julia and Antoine. Yes, there's one comment already here, and people are interacting, and maybe if you have questions. The question is, the comment here is the following. It says, there is this behavior, in the market. Vou colocar a pergunta para eles em inglês. Isso? All right. So the question is for you and Julia and Antoine. The comment, actually, that there is this behavior regarding brands thinking or considering being part of this gaming universe. It's like as a special project. In games, they are very well known by gamers, which are almost professional. And these mainstream games, they're expensive and they requires time and investments from all these brands. What is the difference? What are the advantages between like being part of this universe and choosing this intrinsic advertising in games with with a broader view? Could you comment on this? Yeah, sure. We can comment, and it's a good question because there are actually two gaming, whether it's intrinsic gaming or like esports or very popular licenses. It's still about gaming, but the approach is different. When you want to advertise in very popular licenses, or if you want to sponsor an esports team, this is very much of a branding behavior, and also a project that takes more time, and as you mentioned, that comes with higher budget, because in those types of environments, the monetization model is not advertising. The games are being sold to people and they buy them. So to place ads in those games, we have to create something new in the game in terms of content. Also comes with a high budget. And today, the PC and console ecosystem is not really available on programmatic, meaning that we cannot offer targeting, we cannot offer clicks and engagement on these types of environments. So the big difference with the intrinsic gaming and PC, console, and esports gaming is that with intrinsic gaming, we are able to offer more flexibility in the integration. There is no need to have a custom creative approach, and it's very easy to activate. So the activation can take a few days. We will be able to target specific audiences, and also the mobile today offers more scale in terms of reach and more diversity in terms of audiences. If you want to put an advertisement in FIFA or Call of Duty, for example, which are like some of the world's most popular licenses, or even Counter-Strike, you will be reaching a more niche audience. For example, males that are 18 to 25 years old, and you will be able to associate your brand with those games, but for that specific audience, and that's branding only. If it comes to video games, you will be able to reach the same audience, but also other audience, and you will be able to do more than branding, meaning that you can also engage people with intrinsic ads. And the activation, as I mentioned, is much easier. So if you are an advertiser, if you are new to in-game advertising, an easy way for you to test and try advertising for the first time would be intrinsic in games. Thank you, Antoine. Acabei não traduzindo a pergunta antes, mas só para comentar sobre a resposta, né? Essa principal ponto aqui é que existem muitas marcas que colocam o foco, né, quando pensam em estar em projetos de game, de colocar nos grandes jogos, né? E aí, então, o Antoine comentou sobre estar de forma intrínseca nos jogos, né? Como o principal ponto ser a flexibilidade na ativação, né? Em conseguir customizar também aqui, público,
o mobile consegue atingir, e também fala sobre a escala e a diversidade, né? Então, comparando FIFA ou Call of Duty, né, com outros jogos. Acho que de uma forma bem breve isso. Vou deixar aberto para quem quer fazer perguntas, se precisar traduzo aqui para a Júlia, para o Antoine, apesar que a Júlia está super fluente no português. Obrigada. Mais alguma pergunta, Margarida, talvez? Que eu vejo aqui agora da Ponto que o Cartola. Antoine traz essa diversidade, né, que a gente consegue conquistar com esse inventário que nós temos. Hoje, a GADSME disponibiliza em torno de 190 jogos já no Brasil, todos são para mobile. O que eu falava antes é a primeira tela. Os grandes estúdios já fazem seus, né, já constroem seus jogos para mobile, porque eles sabem que é por lá que as pessoas se distraem, ocupam o seu tempo, né? Não é e a gente tem, quando quer entrar no mundo, né, que eu acho que o Antoine trouxe muito pertinente, para entrar nesse universo de games, é importante conhecer o game, né? Quem é o perfil, né? Quem é essa pessoa, né? Que está por trás dessa tela e quem a gente quer atingir. Quando a gente fala de game como uma mídia de massa, é esse tipo de jogos que a gente está trazendo, né? O intrínseco, porque tem um inventário muito maior e a gente vai buscar um número de pessoas, uma diversidade de pessoas muito maior. É por aí, né, Julia? Sim, é isso, exatamente. Eu quero talvez ilustrar como exemplo, porque acho que às vezes as agências ou os anunciantes, eles pensam em videogames, eles pensam em console, PC, e tivemos o caso, assim, como uma marca de carro que queria tipo, fazer uma divulgação em um jogo AAA de carros, de corrida de carros, só que assim eles não vão atingir um público feminino. E já vimos que a metade dos gamers são mulheres, e as mulheres, elas sabem dirigir também, então é importante abrir e não ficar sabendo esses estereótipos. Então, acho importante bem entender primeiro quem é o público-alvo da marca e depois escolher se você quer ir a um jogo super famoso mundialmente ou usar esse jogo mobile como programática, onde você pode alcançar o bom público-alvo. Tem um outro comentário aqui, Margarida da Cartola, né? Se você quiser comentar. Cartola. Você pode traduzir, Cris, para o Antoine, para a Júlia, porque a ideia de se dá para segmentar, né, o anúncio pelo contexto do game ou apenas pelo perfil do usuário, né? A primeira pergunta aqui ainda, acho que ela é até complementar, né? The question here is like, what's the biggest, the most successful campaign, like talking globally, talking like worldwidely, regarding the buzz and the results on performance? Do you have any comments on that? And then the following, it's is it possible to separate ads according to the context of the game or only by the user profile? Yeah, so we did recently a very successful campaign for Amazon Prime. It was a campaign around 10 countries in the world, and the CTR, depending on the country, it was for the launch of some new movies on Amazon Prime, which they have exclusivity on, and there was a mix of video and display asset. And here the CTR, depending on the countries, went from 0.5 to 0.8, which was a very good performance in general. So in terms of reach, there were hundreds of thousands of people that were impacted by the campaign. It was a mobile gaming campaign. And to answer your question on the targeting, we can do both, meaning that we can select a list of games that will suit to reach a specific audience. For example, Amazon wants to reach people that are between 18 and 30 years old. And in this case, we can recommend a list of games to match this audience.
or we can also recommend a list of games that will match the brand universe or the creative approach. For example, during the World Cup, the Football World Cup in December 2022, we did a campaign with Pizza Hut. They wanted to advertise in football games only because they were sponsoring the World Cup event. And we were able to associate Pizza Hut to football games only. So they had some dedicated creative assets that they wanted to broadcast in different video games. So here, they were not really looking at an audience characteristic in terms of social demographic. They were more looking to associate their brand with a universe, which was sports and football. So this is where also we can help in the recommendation of choosing, selecting the best game for the campaign's objective, whether it is about branding, performance, whether it is about reaching a specific audience or associating a brand or creative to a specific universe. Talvez para complementar, quando trabalhamos como anunciantes, sempre compartilhamos uma lista de jogos. Então, você tem pode escolher se quer excluir ou incluir um jogo, mas tem uma total transparência com isso. Então, é super importante entender que você vai controlar onde sua marca vai ser, vai ficar, enfim. Não sei se tem outras perguntas ou se isso responde nas perguntas de vocês. Cristo vai traduzir um pouquinho essa ou não precisa? Julia, acho que comentou também, né? Em português, tá? Sim, que dá para fazer tanto pelo ambiente, né, onde se deseja colocar o jogo, ou pelos universos que fazem sentido para aquela marca, quando é uma campanha específica, no exemplo que ele trouxe da Copa, mas também por segmentação demográfica, né, que se faz, né? A gente consegue fazer das duas maneiras aqui no Brasil. Mais alguma pergunta, gente? Cris, tem algo mais? Aqui no chat não tem mais pergunta. Mais alguém? Podemos fechando, então. Again, thank you so much, Julia, Antoine, Chris, thank you. It's our first live with GADSME. I hope you have next. Muito obrigado pela audiência também. Esse material agora vai ficar disponível. Nós vamos traduzir, colocar legenda, né, para vocês compartilharem com os seus times também. Quem não conseguiu assistir hoje, a gente sabe que às vezes a agenda não fecha, então vocês vão ter esse material disponível no nosso canal, né? E vamos para próximas. Muito obrigada. Prestem atenção na atenção, né? E eu acho que hoje a surpresa foi o português da Julia, né? A Julia aqui fez um esforço tremendo né, em facilitar também. Thank you. Muito obrigada. Merci. Foi um prazer ficar com vocês hoje. Muito bom. Tchau. Thank you. Bye. Bye, bye.